O Internacional enfrenta o São José no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, na expectativa de virar líder do Campeonato Gaúcho. Uma vitória simples, porém com os reservas de Eduardo Cudê, podem levar o Colorado para a ponta da tabela do Campeonato Gaúcho. Mas, no Rio de Janeiro, Thiago Maia tem algumas questões elucidadas por Marcos Braz. E a semana pode ser decisiva para o volante vir ao Beira-Rio. Mais ainda, Asa de Arapiraca no caminho, mas depois do Grenal, a situação de Pedro Henrique, todas as questões de bastidor no CT do Parque Gigante, a gente vai conversar agora nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante, também nos corredores do Beira-Rio. O Inter que joga neste domingo, mas não no nosso estádio, né? Não no nosso lugar preferido no mundo, mas também lá no estádio em Porto Alegre, mas no estádio do Passo da Areia, o Francisco Noveleto. O gramado sintético, né, que todo mundo odeia, inclusive o Cudê. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e muito obrigado, né, cara, por mais de 200 inscritos que a gente teve ontem. A Marina agradece também demais aí o que vocês fizeram ontem nessa questão aí dos inscritos, beleza? A rodada do Campeonato Gaúcho ela começa boa pro Internacional. Ontem o Grêmio diante do São Luís marca passo na arena, empata em 1-1 e agora o Internacional com uma vitória simples pode ser o novo líder do Campeonato Gaúcho. A tabela ela tá assim, ó, dá uma olhada aqui do lado. Aqui a tabela parcial, claro, né, porque tem ainda os jogos de domingo, o Internacional principalmente podendo então ficar na ponta da tabela. O Inter vai com um time descaracterizado, tá? Até porque, essa informação até é do Lucas Colar. A gente colocou, inclusive, no grupo VIP lá do Vozes do Gigante. O Cudê tá odiando o fato de ter que jogar no sintético do Passo da Areia. O Cudê é extremamente contra gramados artificiais. Ele prefere gramados normais e praticamente todos os jogadores, se for olhar, são assim, né? Mas a ideia é, no mínimo, ou pelo menos, 2 titulares apenas nessa partida de domingo. E aí aqui a gente vai ver algumas estreias. E entre elas a expectativa de Tauan Lara, a expectativa de Gabriel e até mesmo de Gustavo Prado entre os titulares. O guri da base que entrou bem aqui no Beira-Rio, né? Na vitória, se não me engano, pelo Ipiranga, diante do Ipiranga, e depois agora vai ganhando seu espaço ao longo aí dos treinamentos do Parque Gigante. Vamos com o Antony, Matheus Dias na lateral direita, depois tem Rômulo Vitão e Tauan Lara, com o Gabriel abrindo o meio-campo, Depena, Johan e Gustavo Prado na linha de 3, mais lá na frente o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Você pode me perguntar, pô, mas o Pedro Henrique não tá para sair? Até tá, só que o Inter ainda não curtiu, não gostou das propostas feitas pelo Vasco. O Inter quer uma compensação em dinheiro já agora ou então a obrigação de compra do jogador. O jogador tem contrato até 2025, seria emprestado esse ano, mas até mesmo o Pedro Henrique gostaria já de morar no Rio de Janeiro, estabelecer família lá, estabelecer a casa e tudo mais. Então, é uma questão que daqui a pouco vai ser resolvida também na próxima semana, porque agora, na próxima semana, encerram as inscrições para o Campeonato Gaúcho, dia 16. E aí o Internacional, então, tem de fazer a inscrição dos seus reforços. 2 nomes que ontem eu até gravei no conteúdo aqui, muito próximos, ou pelo menos, não é bem muito próximos, é um próximo e o outro totalmente descartado, tá? Em cima das minhas anotações aqui, ó, Thiago Maia. O Marcos Braz deu informações relevantes ontem, depois da vitória do Flamengo no Rio de Janeiro, por conta de que algumas questõezinhas contratuais ainda têm que ser acertadas em todos, né, os negócios que o Flamengo está tendo e tal, Mateuzinho, o próprio Thiago Maia. E aí ele diz o seguinte, o Thiago Maia não está tão avançado quanto o Mateuzinho, mas ele acredita num final feliz. Porque, assim como dizem no CT, no Beira-Rio e tudo mais, tem uns pormenores do contrato
que ainda não estão bem decididos, bem definidos. E aí os pormenores, na minha leitura, claro, também baseado em algumas informações que a gente tem, são aqueles bônus, os 800 mil euros de bônus a partir da performance do Thiago Maia com a camisa do Internacional. Seriam 3 milhões de euros que o Inter compraria os 50% dos direitos econômicos do jogador, que a gente já falou em outros conteúdos aqui, né, que é o que o Kudê quer para abrir o meio-campo e enxerga esse jogador como meio que um híbrido do Johnny, que ele consegue fazer as mesmas funções que o Johnny fazia. Então, é o cara que o Kudê quer, beleza? Gabriel Vasconcelos, eu sei que ontem aqui no conteúdo da manhã que eu gravei, falei sobre a possibilidade da chegada dele, né? Essa informação ela estava baseada em cima de vários colegas, né, que tinham a questão de que o jogador seria envolvido num empréstimo do Curitiba para cá e tal. Me disseram ontem, garantiram que esse jogador não virá para o Beira-Rio. E aí a minha leitura também em cima disso, em cima das conversas durante a tarde que eu tive com as pessoas é justamente aquilo que eu disse. Se ele sentiu a pressão no Coritiba, ele vai sentir a pressão no Internacional também. Porque a Internacional, além de ser um time muito grande, é uma torcida que cobra demais e principalmente com seus goleiros. Tem possibilidade, Ernest, então, do Antony não ter um reserva? Tem. Mas o Inter quer muito ter um goleiro agora ainda no Campeonato Gaúcho. Ou, daqui a pouco, a gente não está sabendo de uma questão envolvendo o Rocher, né? Porque a expectativa era que o Rocher voltasse pelo menos uma rodada antes do Grenal. E aí o Internacional, então, teria um teste para o goleiro uruguaio se ele joga o Clássico Grenal ou fica o Antony no gol. Eu acho o seguinte, se ele não está 100%, tem que deixar o Antony no gol. Porque no último Grenal, aquele do 3-2, ele também estava lesionado, também estava mal e acabou tomando gols que ele, com certeza, se tivesse 100%, não tomaria. Por fim, já que a gente falou do Grenal, o calendário do Inter, tá? Dos jogos mais importantes. Grenal, no dia 25, no Beira-Rio, 16 horas. Confirmado. Aí, Asa de Arapiraca, o Inter vai até Alagoas no dia 28, ou seja, o Inter vai depois do Grenal. Joga às 8 horas da noite lá, é uma quarta-feira. Tinha o jogo, poderia ser dia 21 ou 28, né? Mas a CBF já confirmou 28 de fevereiro o jogo do Internacional contra o Asa pela primeira rodada da Copa do Brasil. O Inter pode empatar ou vencer seu jogo, que está na próxima fase. O Asa, para conseguir, né, para avançar, só vencendo em casa. É aquela coisa da primeira fase. O que eu acho, tá, disso? Uma opinião. Bom. Acho bom o jogo ser depois do Grenal. Vai com tudo para o Grenal. Esse é um Grenal que nós não podemos perder. Esse é um Grenal que nós temos de dentro de casa fazer não só o dever, mas fazer a imposição em cima das contratações, em cima do grupo que o Inter vem apresentando, um grupo melhor do que o do Grêmio, e é um fato. É um fato, isso aqui não é uma questão de zica ou não é uma questão de soberba, é um fato, o Inter contratou bem na janela, o Inter precisa ganhar este Grenal do dia 25 para então depois encaminhar a classificação também dia 28, e aí, os jogadores podem de repente, um pouquinho antes ainda, né, das quartas de final do Gauchão, descansar para trabalhar então sim, nos matas do estadual. Já falei várias vezes no Donos da Bola, já falei várias vezes, inclusive aqui no canal e também no Vozes do Gigante. Quero, sim, o Campeonato Gaúcho para começar bem a temporada, que é, claro, né, o brasileiro e outros, tipo Sul-Americana, Copa do Brasil, as prioridades do Internacional em 2024, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Bora, deixa teu like, te inscreve, compartilha, que daí sempre tem muito pra gente conversar também aqui nos comentários durante todo o dia. Valeu? Forte abraço. Tchau.